Eu trabalhava como segurança de shopping a alguns quilômetros da minha casa. Vou contar sobre o caso que me fez desistir. Quero que todos me ajudem com uma coisa. Quero que vocês me digam o que eu devo fazer. Vamos para a história. Houve uma noite que eu não estava trabalhando, estava só aproveitando minha folga. Nada de estranho ou de ruim aconteceu comigo naquela noite. Tudo normal. Quando cheguei no trabalho no dia seguinte, descobri que um homem havia sido encontrado morto na loja Hold Nave, no andar de baixo. Eu sei o nome dele, mas por respeito eu não vou contar, só vou chamá-lo de Adriano. Os trabalhadores da loja ficaram obviamente horrorizados quando abriram as portas da loja de manhã e encontraram o corpo de um homem deitado no meio do chão da loja. Eles tiveram que fechar a loja o dia inteiro para que nenhum cliente descobrisse. O estranho é que não havia nenhuma evidência mostrando o que exatamente aconteceu com ele. Tudo na loja parecia intocado. Não havia nada ao seu redor para indicar uma possível arma. Me pediram para olhar através das câmeras para ver o que aconteceu com ele e eu concordei. Grande erro. Abri as filmagens de segurança e voltei para a noite anterior, por volta das 20 horas. Não vi nada por um tempo, apenas fiquei sentado. Esperei até ver o homem entrar. Por volta das 8h40, Adriano entrou. Haviam poucas pessoas lá porque o shopping fechava em 20 minutos. O gerente da loja avisou sobre o fechamento. Adriano concordou e disse que só tinha que ir ao banheiro. Ele desajeitadamente entrou no banheiro. Avancei a câmera rapidamente e depois vi que ele estava desmaiado dentro do banheiro. Voltei alguns segundos e vi que, enquanto ele estava encostado na parede do banheiro, parecia que ele estava contando com isso como apoio. Deve ter adormecido em pé ou algo assim, porque caiu e bateu com a cabeça na parede. Ele se nocauteou. Avancei para ver a parte que ele acordou. Fiquei um pouco zangado com o pessoal da limpeza por não ter checado antes de fechar, mas não fiquei surpreso. Quando Adriano acordou, parei o avanço rápido e deixei o vídeo tocar. Nesse ponto eram cerca de 9h20. Ele provavelmente percebeu que estava desmaiado por muito tempo e se levantou. Esfregou levemente o local onde bateu na parede. Adriano foi para a seção principal da loja e parou. A loja, assim como o restante do shopping, estava fechado. Isso significava que todas as luzes estavam apagadas e todas as portas estavam fechadas e trancadas. Quando a sala fica totalmente escura, as câmeras automaticamente mudam para o modo de visão noturna, então continuei assistindo com facilidade. Adriano não tinha esse luxo, então ele começou a tocar as paredes na escuridão para tentar encontrar algum tipo de interruptor ou algo que ele pudesse usar. De repente, ouviu-se um ruído alto que parecia algo se movendo. As câmeras não são muito boas em captação e até eu ouvi. Adriano entrou em pânico, mas tentou, não muito bem, permanecer calmo. Ele começou a tocar freneticamente nas paredes para encontrar algo que pudesse ajudar e finalmente sentiu algo saindo da parede. Ele não pensou duas vezes antes de ligar. Graças a Deus foi o interruptor. A maioria das luzes na seção principal da loja acenderam e deu a Adriano uma visão novamente. A câmera de visão noturna quase me cegou por um momento, antes de voltar às configurações normais. Ele olhou ao redor da loja, mas não havia ninguém. Adriano começou a andar pela loja examinando o ambiente. Haviam vários grandes portões metálicos vedando todas as entradas da frente. Ele olhou em volta procurando qualquer outra saída possível, mas em todos os lugares que ele olhava havia apenas roupas. Haviam prateleiras por toda parte, absolutamente cheias de roupas. Então ele viu os manequins. Eu nunca gostei daqueles malditos manequins. Deveria ter pelo menos 20 deles. Parecia estar por toda parte, posicionados de todas as formas, olhando em todas as direções, com seus rostos sem vida, corpos e acessórios de plástico. Eles podiam te dar calafrios se estivesse com muito medo. Eu sempre me perguntei por que as lojas começaram a usar eles em primeiro lugar.
Então, de repente, um enorme trovão assustou Adriano. Houve uma tempestade terrível por algumas horas. Eu sabia que a loja provavelmente perderia a energia a qualquer momento. Ele sabia disso também, que lhe deu mais motivação de encontrar uma saída. Ele começou a caminhar para o outro lado da loja procurando outras saídas. Mas no caminho, exatamente como eu previ, todas as luzes se apagaram. Elas voltaram depois de alguns segundos, mas nesse breve momento de escuridão, eu pude ouvir alguma coisa se mexer. Isso significava que Adriano também ouviu. O que me incomodava era o fato de que as câmeras nunca desligavam. Se não houvesse energia, as câmeras seriam desativadas e precisariam ser reiniciadas, mas elas permaneceram funcionando. Eu não entendi. Adriano caminhava até a parte da frente, mas encontrou um monte de pequenos escritórios sem saída. Quando ele se virou para voltar para a seção principal da loja, as luzes piscaram e acenderam novamente. Adriano voltou à seção principal da loja e parou por um momento. Ele olhou ao redor para todos os manequins à sua frente. Podia jurar que pelo menos 5 deles estavam virados para ele e 2 deles estavam olhando nos olhos dele. Tenho certeza que eles não estavam nessas posições antes, mas ele tentou não prestar atenção neles. Ele caminhou em direção ao suporte principal e começou a olhar através das gravetas. Eu presumi que estava procurando um chaveiro ou algo do tipo. As luzes se apagaram novamente, mas voltaram depois de apenas 5 segundos. Adriano olhou ao redor para a loja, para os manequins. Quase todos estavam olhando para ele ou encarando ele de alguma forma. Seus rostos mortos e sem vida perfuraram a alma de Adriano. Eu podia sentir isso. Eu que estava apenas assistindo em total segurança, alguns dos manequins haviam se movido. Alguns dos seus braços estavam em posições completamente diferentes e seus corpos estavam começando a se moldar de uma maneira que somente um corpo humano podia. Alguns deles se afastaram completamente dos painéis em que estavam inicialmente os postos e pareceu estar se aproximando de Adriano. Ele parecia muito nervoso. Afastou-se da mesa e correu de volta para o corredor estreito do banheiro. Ele provavelmente pensou que era um lugar mais seguro. Empurrou com força a porta, mas ela não se mexeu. Empurrou de novo, mas não abriu. Ele conseguiu sair, mas não conseguia voltar. Bateu com força na porta com o punho, então ficou escuro como preus. As luzes ficaram apagadas pelo que pareceu uma eternidade. Definitivamente ouvi muitos passos se movendo pela loja. Orei para que Adriano estivesse se movendo ao redor deles e escapando da loja. E nesse exato momento, a luz voltou. As câmeras ainda estavam acesas e Adriano estava no mesmo lugar quando as luzes se apagaram. Nós dois ficamos terrivelmente assustados quando vimos um grande grupo de manequins lotando o corredor em frente a ele. Haviam pelo menos 10 deles que estavam chegando em sua direção como um bando de zumbis, mas os seus rostos permaneciam fixos em seu sorriso padrão. Adriano rapidamente procurou espaço no corredor. Os manequins estavam se aglomerando e, se ele não saísse dali agora, eles iriam encurralá-lo e fariam alguma coisa com ele. A única maneira de evitá-los era voltando para o corredor e fugir de todos os manequins. Para fazer isso, Adriano teria que passar por cada um enquanto rezava para o céu para que as luzes não se apagassem. Enquanto ele estava lá, é estranho, eu não tinha sentido esse tipo de sentimento antes. Eu nunca senti desde então. Era uma sensação de esperança e de oração que ele passasse por cada manequim, ao mesmo tempo que eu sabia que exatamente como a situação terminaria, só posso descrevê-lo como medo esperançoso. Acho que o melhor que posso comparar é quando você está assistindo um filme em que o característico comete um grande erro. Então, da próxima vez que você assiste, reza para que o característico tome uma decisão diferente, mesmo que você já saiba o que acontece e qual é o resultado. Desculpitou divagando. Ele finalmente saiu do corredor e correu rapidamente para o lado oposto da loja e longe da morte. Agora ele poderia começar a recuperar o fôlego. Ele olhou em direção ao corredor do banheiro e viu as costas de todos os manequins.
Eles ainda estavam de frente para aquele ponto da porta do banheiro onde ele estava. Nesse ponto, nós dois sabíamos que os manequins só se moviam quando as luzes se apagavam. Enquanto as luzes permanecerem acesas, ele estará seguro. A escuridão cercou a tela mais uma vez. Dessa vez ficou por fora por mais tempo do que antes. Eu contei 2 minutos e esperei até o modo de visão noturna entrar, mas ele nunca chegou lá. Inicialmente, tivesse se mudado e encontrado outro lugar seguro, mas seria estúpido. Os manequins sabiam onde ele estava. Então, só ouvi por um momento o ruído estático da câmera, mas não conseguia ouvir a tempestade. Antes eu ouvia o trovão e a chuva que caía no telhado do shopping, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Isso não fazia sentido. Se a tempestade estava acabada, como a energia ainda estava desligada? Por que as luzes estavam piscando?